Oi, gente! E aí? Qual foi a última vez que você fez uma coisa nova pela primeira vez? Qual foi a última vez que você aí saiu da sua zona de conforto? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa tarde. E aí, como é que você está? Tudo bem? Na semana passada, eu passei por dois momentos bem desafiadores na minha vida. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês esses desafios que tem como objetivo nos fazer avançar, fazer a gente dar um passo adiante, né? Então decidi fazer mais essa live, né? Vou deixar gravado aqui para você depois refletir sobre isso, né? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E aí parece muito clichê a gente falar sobre zona de conforto, né? Um assunto super batido, mas eu queria trazer um pouquinho disso aqui para vocês. Oi meninas, sejam bem-vindas! Coisa boa ter vocês aqui. Então, o que eu queria falar aqui pra vocês? Isa, minha Diri maravilhosa! Que coisa boa! Bem-vindas! Olha só, o que eu queria falar pra vocês? Sobre zona de conforto, sobre vencer os medos, sobre desafios, tá? Quem aqui tá me acompanhando já sabe que na semana passada... Oi, Rê! Bruna! Que coisa boa! Bem-vindas! Ai, que legal! Vou falar sobre fazer coisas pela primeira vez. Quem aqui tava comigo na live semana passada sabe que eu venci um grande desafio, né? Que foi fazer a minha primeira live ao vivo. Eu já tinha participado de lives com outras pessoas, mas fazer a minha primeira live foi bem desafiador. E muito interessante que algumas pessoas me escreveram assim: nossa, Gil, não acredito que você ficou com medo de fazer a sua primeira live ao vivo. Olha ali meu primo, tá? Tô suave, suave na nave. E aí, algumas pessoas me escreveram: eu não acredito, oi Camila, que você ficou com medo de fazer a sua primeira live. Você fala tão bem, você se expressa, você tá sempre aí fazendo reuniões online com seu time. E é interessante, né, que a gente sempre observa o outro de maneira diferente, né? E sim, eu tô acostumada a fazer encontros ao vivo, né, com o meu time, de dar treinamentos, reuniões, mas a experiência de vir aqui e falar para pessoas que não é do teu público, não é o teu nicho, não tá acostumado, né, com a tua linguagem, é diferente. Por isso que foi bem desafiador, né? E eu voltei porque deu certo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que fazer aquela primeira live me trouxe muitos aprendizados, muitos. O primeiro é que... Obrigada, de luz, obrigada, viu? Ó, parece até que eu tô à vontade. Mas eu tô aqui o quê? Me desafiando, né? E o que eu tirei de aprendizado? Duas coisas aconteceram na semana passada que eu vim aqui pra compartilhar com você, porque daqui a pouco é algo que pode fazer diferença aí pra você na sua semana. A semana tá só começando, né? E a gente pode destravar algumas coisas aí na nossa mente pra ter uma semana de muita realização. Então, na semana passada, eu decidi fazer a minha primeira live, e uma frase que eu li essa semana é que a gente tem que fazer o medo ter medo da gente, né? E o medo é algo que a gente cria na nossa mente. O medo muitas vezes, né, nos impede de fazer coisas incríveis, e foi isso que eu decidi superar na semana passada. E olha que incrível, é que depois que eu fiz a minha primeira live, né, que eu vim aqui, falei, que eu desliguei, eu tive uma sensação incrível. Eu não tô falando aqui se ficou boa ou se ficou ruim, tá? Não é essa a questão. Mas a grande questão é que depois eu tive uma sensação incrível de vitória. E eu queria te perguntar, qual foi a última vez que você sentiu essa sensação, né, de fazer algo e você pensar: nossa, eu sou capaz de fazer isso. Eu venci um medo, eu tava morrendo de medo de fazer isso, e por ter enfrentado esse medo, aquilo daqui a pouco ficou desse tamanhozinho, né? Então, e normalmente o medo, a gente cria ele na nossa cabeça, fica enorme, e depois quando você consegue encarar aquilo, quando você faz o medo ter medo de você, ele vai ficando menor. Então eu tinha um medo desse tamanho, e depois que eu parti para ação, ele já foi diminuindo. Eu acredito muito nisso, né? Que é a ação que cura o medo. Foi fácil? Não.
Foi difícil? Foi. Mas pra gente realizar algumas coisas na nossa vida, nós temos que tomar, né, essa atitude de realmente fazer o que tem que ser feito e principalmente fazer aquilo que nos dá medo, fazer aquilo que te dá medo. Então, o primeiro grande aprendizado da semana passada foi que eu fiz o medo ter medo de mim. Eu fui lá, encarei o meu medo de frente, né? Me desafiei a fazer algo para que eu pudesse avançar, para que eu pudesse crescer. Então eu tô trazendo isso, uma história bem real minha, para que daqui a pouco, de alguma forma, isso te encoraje a fazer algo que tá travado aí, a fazer algo que você sabe que se você fizer, você avança, algo que se você fizer, você vai dar um passo a mais na sua jornada, na sua carreira, mas você tem deixado de fazer por causa do medo. E vou te contar um segredo. Depois que você faz, a sensação é incrível, a sensação é maravilhosa. Eu desliguei a câmera e eu só conseguia comemorar aquela energia de ter vencido o meu medo. Então, que você possa ir vivenciar isso. E outra coisa que aconteceu na semana passada também, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é que eu participo de uma escola de empreendedorismo que se chama Ela Sonha, Ela Faz, que é da Patrícia Brasil, uma empreendedora fantástica, maravilhosa. Ela desenvolveu essa escola de empreendedorismo e é uma escola de aprendizagem ativa. Tudo que você aprende já tem que colocar na prática. Eu sou nova e tô aprendendo lá com a mulherada, tá? E aí, na semana passada tinha um exercício e a gente entrou na sala, tipo Zoom, né? Vocês, eu acho que a maioria aí tá participando de reuniões que tem o Zoom, todo mundo fica se vendo, né? E aí, enfim, teve toda a palestra, ela trouxe uma convidada e no final entra a aprendizagem ativa, que é pegar aquilo que você aprendeu e colocar na prática. E aí, gente, que entrou mais uma situação que eu vivi de sair da minha zona de conforto, né? Porque a gente tá tão acostumado a ficar no nosso cantinho, né? A fazer o nosso trabalho sem expor nada pra ninguém, sem mostrar nada. É muito mais fácil viver assim do que se lançar, do que se jogar em algumas situações de desconforto, né? E aí, eu acho que a gente tem que passar por essas situações, não que elas sejam fáceis, mas pra gente poder desenvolver, pra gente poder crescer. E aí no final da aula separava em grupos, né, de 3 pessoas para você criar ali o tema proposto, que no caso era criar uma empresa de vinhos e contar uma história e ter um rótulo, né, vender esse vinho, e a gente tinha 10 minutos para criar isso, tá? E o que aconteceu? Na hora que ela tava ali falando, olha, agora eu vou separar vocês por grupos e vocês vão ter 10 minutos para criar algo novo aí e depois apresentar uma da equipe, tem que apresentar para todas. Tinha uma mulher que ia avaliar, uma professora, mais a coordenadora pedagógica lá. E aí, assim, ó, na hora que eu tava participando da aula, eu fiquei assim, ó, ai meu, que saco. Não é? Quem aí pensa essas coisas, né? De estar participando de uma situação que a pessoa fala, agora a gente vai se reunir em grupo e depois vocês vão apresentar. Eu digo, ai, nossa, não acredito. E aí a minha mente assim, ó, ai, sai da aula, que coisa chata. E eu pensando assim, ó, não, é uma briga mental, né? Eu tô pagando pra aprender isso aqui, eu vou até o fim. E aí, a mente o tempo todo, ai, que chato, ai, que coisa chata, você vai ter que falar na frente das pessoas, ai, sai enquanto há tempo. E olha que incrível, enquanto eu falava isso, sai, porque você vai ter que apresentar na frente de todo mundo, eu via algumas pessoas assim, ó, fulana saiu, pá, fulana saiu. Por quê? Você tem que encarar o novo. Você tem que encarar um desafio. E a mente, ela tá ali pra te poupar energia, pra falar assim, meu, não se mete nessa que você vai passar vergonha, é melhor você sair. E ao mesmo tempo, tem um outro lado que diz assim, ó, enfrenta. Nada vem por acaso, né? Você tá aqui para aprender, você tá aqui para poder pegar esse conceito, para te desafiar, literalmente sair da sua zona de conforto. Mas a nossa zona de conforto é gostosa. Imagina, eu não preciso me expor, né? Então, e aí, enfim, ela separa os grupos numa sala online e eu apareci ali com mais 2 outras pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia quem era, e a gente tinha 10 minutos
para criar o produto lá proposto da aula e apresentar para todo o grupo. Eram 4 pessoas, tá? Quando a gente começou a falar, uma saiu, tum. Olha isso. E a minha mente falou assim, sai enquanto é tempo, sai que você vai passar vergonha. E eu dizia, não, eu vou encarar isso aqui. E aí, uma de nós 3, a gente teria que criar esse produto e ainda a gente teria que apresentar. Aí as 2 já falaram assim, ó, eu não vou apresentar, eu não vou falar, porque é desafiador. E eu falei assim, caramba, sobrou pra mim. Sobrou pra mim, agora lascou tudo. E elas ficaram tão nervosas, eu também tava nervosa com a situação nova, né? Que aí a gente quase não teve tempo, eram só 10 minutos pra criar um rótulo, o nome de uma marca, uma história e apresentar. Gente, 10 minutos. Olha a pressão, olha o nervosismo. E tava todo mundo tão nervoso, assim, ó, você fala. Tipo, quase assim, ó, você que vai passar essa vergonha, que a gente quase não conseguiu criar algo, tá? Mas aí eu pensei assim, bom, eu que vou ter que falar, porque as meninas não querem apresentar, eu que vou ter que falar. Já tinha decidido isso na minha mente. E aí, enfim, trocamos um pouco de ideia, eu preparei aquilo na minha mente do que eu iria apresentar, né? Não vou entrar aqui no mérito da questão. E a minha iluminação tá bem ruim, né, gente? Desculpa, é que agora de tarde bate sol na minha janela aqui, e aí dá uma... E eu ainda liguei uma luz, mas não tá bom não, mas na próxima eu melhoro. E aí, vou concluir aqui a história pra vocês que estão acompanhando comigo. E aí, na hora que finalizou, a Patrícia falou assim, agora cada representante do grupo... fala o nome ali da sua marca criada, por ordem eu vou chamando. E eu fiquei esperando assim, ai, tomara que umas 3 escrevam antes de mim, pra eu poder pelo menos ter uma noção do que tá acontecendo, né, do que elas criaram, e aí eu falo. Bom, outras pessoas começaram, eu acho que eu fui a 4ª, a 5ª a apresentar, e quanto mais tempo passava, mais a minha cabeça assim, ó, borbulhava de ideia, mais vergonha eu ia tendo, assim, do tipo, meu Deus, eu vou passar muita vergonha na frente de todo mundo, mais o medo ia tomando conta de mim. Eu falei, gente, que vergonha, eu vou passar maior mico. Sabe quando aquela sensação, vê aí se alguém vai se identificar, quando você faz um trabalho muito ruim na escola? Quem já passou por isso na faculdade? E aí você tem que ir lá na frente apresentar pro professor? Era isso que eu tava vivendo, tá? A vontade, a minha mente falava assim, meu, desliga, faz de conta que a sua internet caiu e vaza que vai dar BO, você vai passar muita vergonha. E eu disse, e o meu outro lado assim, não, eu vou encarar. E aí vi a apresentação das pessoas, né? Peguei aquilo que a gente tinha criado de ideia ali, e falei, vou colocar, já que eu não sei muito, já que não ficou tão bom, eu vou colocar a minha melhor atitude, a minha melhor energia e eu vou passar por esse desafio. E aí chegou a minha hora de apresentar. E eu apresentei com a minha melhor atitude, com a minha melhor energia. Acabei criando coisas a mais do que a gente tinha criado em 10 minutos, né? E eu não posso falar pra vocês que ficou incrível. Não posso falar pra vocês que ficou bom. Mas eu posso falar que deu muito certo, né? Claro que a prof lá, enfim, adorou, ficou ótimo. Achou tudo muito criativo. Mas a grande questão aqui é que quando... finalizou a aula, que eu saí ali daquela aula ao vivo, a minha sensação era assim, ó, acabei de apresentar uma monografia, acabei de concluir uma faculdade, sei lá, qualquer coisa. Eu estava me sentindo incrível, eu estava me sentindo maravilhosa por ter vencido o medo, por ter saído total da minha zona de conforto e não ter desistido, porque na hora que ela falou assim, ó, agora vocês vão criar algo e depois apresentar, as pessoas começam a sair, né? Não, eu não vou encarar isso, é muito pra mim. E as pessoas foram saindo e a minha vontade também era de sair, mas eu pensei, não, eu vou ficar até o fim, porque se esse desafio veio, é porque eu tenho capacidade de passar e capacidade de superar isso aqui. Então, por que eu decidi
vir aqui compartilhar isso com vocês, para você refletir daqui a pouco, trazer algo aqui de que tipo de situação você tem fugido, mas que você sabe que se você encarar de frente esse desafio, muitas coisas boas vão começar a acontecer na tua vida. Eu senti uma energia maravilhosa de vitória, eu senti uma energia maravilhosa de ter, na hora, vinha muito aquela frase do Paulo Vieira, que falava assim, ó, eu ajo diante do medo, eu ajo diante da dúvida, eu ajo diante do medo, eu ajo diante da dúvida, e era isso que eu queria trazer para você, a ideia de que cada vez mais a gente tem que se colocar em situações que nos tiram da nossa zona de conforto, em situações que a gente tem medo, porque só assim nós vamos crescer, só assim nós vamos avançar, quando a gente decide encarar o medo de frente e fazer o medo ter medo da gente, né? Então, vim aqui trazer essa reflexão, trazer essa mensagem para você. Se você tá com medo de fazer alguma coisa aí, encara, dá na cara desse medo aí mais uma vez, não deixa de viver o extraordinário, de viver algo incrível na sua vida por conta do medo. A gente tá vivendo tempos desafiadores, né? Nós estamos vivendo um novo tempo que exige de nós, né, esse destravamento emocional, que exige de nós que a gente faça coisas diferentes, para que exige de nós que a gente se coloque em situações diferentes, desafiadoras, para que a gente possa avançar, para que a gente possa alcançar outras pessoas, para que a gente possa inclusive, através, né, do nosso exemplo, da nossa vivência, a gente possa impactar outras pessoas e lembrá-las, né? Tô aqui para lembrar você o quanto você é incrível, o quanto você é maravilhosa e o quanto você pode. E assim, ó, o resultado, a gente não tem pacto com erro, não. Tá? Não tem problema errar, nós temos que realmente fazer, entrar em ação, porque daí as coisas vão começar a acontecer, né? A Rê falou, arrasou, Gi, precisava escutar isso. Nossa, você não sabe como eu fico feliz. Porque isso aqui tá na minha mente, no meu coração desde manhã. O Senhor falando na minha mente, vai lá e fala sobre as coisas que aconteceram contigo semana passada. E eu ficava pensando assim, ó, mas pra quê? Não é? A gente tá o tempo todo questionando, mas pra quê? Por qual motivo? E é isso, é pra gente poder ajudar o outro, é pra gente poder destravar o outro. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, não foi fácil. Foi muito difícil fazer a primeira live, porque o medo era maior do que tudo. Olha que bobo, né? Não foi fácil ficar lá até o final, fazer a apresentação de algo que eu não tinha certeza, mas eu precisava vivenciar isso. Sabe por quê? Porque nessa semana eu tô muito melhor. Nessa semana eu tô mais confiante. Nessa semana eu tenho a vontade de fazer coisas novas. Eu tenho a vontade de entrar em desafios diferentes. Eu tô com vontade de sentir aquela sensação de coragem dentro do meu coração de novo. Eu tô com vontade de falar pra você, tenha bom ânimo, tenha coragem, realize as coisas aí na sua vida, não fica parada, não fica travada por causa do medo. E quando a gente realiza, olha, isso é muito poderoso, quando a gente faz, a sensação depois é incrível, a sensação depois é maravilhosa. Ai, Paulinha, muito obrigada. Você também é uma mulher de muita luz, que eu sei que impacta a vida aí de tantas pessoas. Obrigada por você estar aqui comigo. Que energia maravilhosa. Olha o meu irmão ali, que legal. Obrigada, gente. Eu queria mesmo era trazer essa reflexão aqui pra vocês, pra gente começar uma semana muito poderosa e decididas a destravar, decididas a fazer algo aí que você tá com medo, mas que você sabe que se você fizer, você vai avançar e a sensação de vitória que você vai sentir vai ser maravilhosa. Então, gente, obrigada pela companhia de vocês que estiveram aqui comigo. Sou muito grata aí pelas amigas queridas que estão sempre me incentivando, me dando força, e que essa semana possa ser uma semana de destravar, possa ser uma semana de assustar o medo, de dar na cara do seu medo aí, e que você possa realizar grandes coisas na sua vida. A gente está vivendo um novo tempo começou, e para isso é preciso muita energia, muita atitude e muita disposição, tá bom? Uma semana incrível, uma semana maravilhosa aí para cada um de vocês. Que Deus abençoe os projetos, os planos, os sonhos mais lindos e ousados aí do seu coração, e que para eles se realizarem, você precisa de muita coragem, você precisa dar na cara aí do medo, tá? Então vamos juntas.
Um super beijo para vocês, muito obrigada e uma excelente semana.